dia, meus amores, dessa quarta-feira maravilhosa. Como é que vocês estão? Estão fazendo as atividades direitinho? Então, nós vamos para a nossa aula de português, né? Lá a gente vai reforçar na página 106, reforçar o assunto de pontuação gráfica. Lembram? Que a gente já viu isso lá em ortografia? Pois nós aprendemos que algumas pontuações, elas indicam pausa, que é o caso da vírgula e do ponto final, né? São pontuações bem essenciais. E temos também a exclamação e a interrogação, que indicam entonação, né? A exclamação quando você está surpreso, ou com medo, ou admirado, né? Você usa uma entonação diferente. E quando você quer perguntar, também você usa uma entonação diferente, não é verdade? Então, nós temos uma atividade aí, nessa página 106, que diz assim: releia o trecho do texto, as fases da lua e a sua influência do dia a dia. Vocês vão ler esse pequeno trecho aí do texto, tá bom? E depois vão estar respondendo essas atividades. Na letra A diz assim: quais são os sinais de pontuação que aparecem no trecho? Eu vou deixar com que vocês respondam sozinhos, tá? E depois a gente vai corrigir, tá bom? Lá na letra B diz assim: quando lemos o texto em voz alta, nós pronunciamos esses sinais? Não, né? Na hora da vírgula a gente para um pouquinho, né? E ponto final também. A gente não vai falar o nome do sinal que está aparecendo. A gente só vai respeitar a presença dele ali, não é isso? Assim acontece com exclamação, com travessão, com interrogação. Você só vai usar a entonação que ele pede, não é isso? Agora releia o mesmo trecho em voz alta, onde existir um sinal de pontuação, fale o nome dele. Olha só, vocês vão tentar fazer isso em casa para vocês verem o quanto fica estranho o texto se você pronunciar o sinal ali presente, né? Na letra A diz assim: não é assim que lemos um texto. Esses sinais de pontuação são utilizados somente quando escrevemos. Então, se usamos a pontuação somente escrita, como indicamos esses sinais quando estamos falando? Compartilhe sua resposta com os colegas. Essa atividade, justamente essa questão aqui, a gente vai corrigir ela pelo Zoom e eu vou querer a participação de todos vocês, tá bom? Essa atividade vai ser oral, né? E aí eu quero ver como é que vocês vão se sair diante de todas as explicações que eu já fiz, né? E também vou estar fazendo mais. E aí eu quero saber o que vocês já aprenderam, certo? Na letra B diz assim: quando você está lendo um texto e encontra um ponto, o que você deve fazer? Eu já falei. Um ponto, ele indica o quê? Pausa, né? Ou parar a leitura. No caso do ponto final, parar, não é isso? A terceira questão diz assim: leia os balões em voz alta e observe os sinais de pontuação que aparecem nele. Isso é um conhecimento empírico. Então, cada criança indígena aprende a caçar, a pescar, a marcar o tempo e se encontrar no espaço por meio da observação da natureza, certo? Entonação diferente. Errado! Eles levariam a vida inteira para aprender tudo isso sozinhos. A entonação já foi diferente, né? Exclamação. Legal. Não é mesmo? Então, aqui nesse caso, vocês vão perceber que apareceu um sinal de interrogação e um sinal de exclamação. Então, é uma pergunta e uma exclamação ao mesmo tempo, né? Lá na letra A fala assim: de acordo com a forma como a pergunta foi feita no balão amarelo, qual resposta uma pessoa espera? Ele fez lá no final, ele falou assim, certo? Então, ele perguntou e ele espera uma resposta certo.
né? Certo, mas afirmando, não perguntando, não exclamando, apenas afirmando, certo? Na letra B, diz assim: então, ao usar a interrogação do balão amarelo, o autor do texto queria fazer uma pergunta, confirmar o que disse antes. E aí, ele queria confirmar ou simplesmente só fazer uma pergunta? Ele colocou o argumento dele primeiro e depois fez uma pequena pergunta no final, certo? Então, o que vocês podem me dizer aí dessa questão? Que ele queria apenas confirmar o que ele disse antes, né? Até porque, como eu falei, ele expôs o argumento dele primeiro. Letra C, o autor usou a exclamação no balão azul para indicar alegria, admiração ou dor. E aí? Vocês vão saber me responder? Alegria não é, né? Não parece que ele está alegre aí. E nem também com dor. Ele está com um sentimento de admiração, não é isso? Na letra D, diz assim: no balão vermelho, temos a interrogação e a exclamação juntas. O que você acha que esses dois pontos indicam? Aí eu quero que vocês me respondam lá na nossa aula do Zoom, porque essa resposta eu quero que cada um exponha a sua opinião sobre o que aprendeu, tá bom? Vamos aqui para a nossa próxima página, a página 108. Nós temos aí um quadrinho que fala sobre todas as pontuações, né, que a gente já estudou. Estudem mais um pouco para reforçar e abaixo vai ter alguma questão que pede para vocês formarem algumas frases, né? Depois que vocês fizerem essas atividades, por favor, me enviem. Não esqueçam de enviar as atividades, porque eu preciso que vocês enviem para que eu acompanhe quem está fazendo ou não, tá bom?